Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Por favor, você pode se sentar. E eu agradeço o grupo de louvor, no final a gente vai voltar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Amém? Quem está sendo abençoado e edificado com esse congresso? Eu estava pensando ali, meu Deus do céu, quantas coisas, quantos livramentos, quantas bênçãos ocorreram em nossas vidas, ministérios e ministérios de tantas pessoas através desse congresso anual que nós temos aqui. Muitas vezes a gente fica muito olhando o que está acontecendo ao nosso redor, e a intercessão, a oração, ela gera coisas no mundo todo. Quantas coisas no mundo todo foram colhidas através desses 4 congressos que nós estamos agora, é o 4º ano, não é isso? Quantas coisas foram geradas, quantas coisas nós estamos recebendo, eu particularmente, você, o ministério, a igreja, os pastores. Tem muita coisa que a gente não vê, mas que aconteceu através desses 4 anos, desses últimos 4 anos que a gente está aqui, orando, buscando a Deus, intercedendo pela nação e muitas coisas, amém? Eu tinha um pastor que ele me dizia assim: Jânio, se você vir toda a quantidade de livramentos e de bênçãos que Deus faz pela gente todos os dias, coisas imperceptíveis, se você abrisse os seus olhos espirituais, ou de qualquer pessoa, você ia ficar pasmo de tanta coisa que era para acontecer, mas através da oração não aconteceu. Deus te deu o livramento. Os anjos do Senhor trabalhando ao nosso redor, fazendo com que coisas grandes aconteçam. Por isso que esse congresso é um sucesso, por isso que esse congresso a cada dia mais tem gerado grandes milagres, amém? Eu vou ministrar para vocês. Antes de ministrar, a minha mensagem está em Marcos capítulo 11, versículo 20. Eu quero agradecer ao Bispo Júnior, quero agradecer ao Bispo Ronald, todo mundo, a pastora Fernanda, todos que compõem a liderança dessa igreja, pelo privilégio de estar com vocês mais uma vez. Eu fico muito edificado. Irmãos, eu viajo toda semana, mas quando chega o convite daqui, que chega bem cedo, eu separo o final de semana que eu vou ficar no Rio, ficar com a família. Então eu venho aqui porque vocês são a família aqui. Então eu venho, estou com vocês, volto para minha casa, amanhã eu vou cultuar ao Senhor na igreja. É sempre um tempo muito bom, é um renovo para mim quando eu venho estar com vocês aqui, amém? Eu espero, ser convidado novamente, A gente já deixa assim no ar, mas agradeço muito a vocês. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Lá embaixo nós temos o 3º livro, está para sair agora em julho. Eu não tive como trazer porque ele ainda não foi editado totalmente. Tem 2 livros lá. Se você não tiver, ou se você quiser presentear alguém, o pessoal vai fazer um bom desconto para você se você levar os 2 e vai dividir no cartão de crédito para você, que é o Compreendendo o Caráter de Deus, um livro usado em seminários bíblicos no Brasil. Um livro que fala sobre... Tem muita gente que acha que, será que Deus quer isso para a minha vida? Tudo que for bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nunca fique pensando que é bom demais para ser verdade. Não, é bom demais porque é de Deus. Amém? Então esse livro vai falar sobre o interesse de Deus nas coisas boas da sua vida, e que o mal, ele não quer que aconteça na sua vida. É o caráter de Deus, é onde você vai entender o quanto Deus é bom e amável e quer o melhor para a sua vida. Esse livro fala também sobre Jó, fala sobre o espinho na carne de Paulo, sobre como interpretar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse que é o Marcados pelo Sangue, que acabou de sair a 2ª edição dele. Esse livro aqui tem libertado pessoas, fala sobre a autoridade e o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas têm recebido milagres através desse livro. Você vai adquirir lá e vai ter um desconto para vocês. Eu queria mostrar um vídeo, antes da gente começar a ministrar. Ano passado eu preguei em uns 7, 8 países. Fui pouco. Eu já fui em um ano, de 2008, há 10 anos, eu fui a 22 nações em 11 meses. Mas eu era solteiro, era mais fácil, Cheguei num momento que eu acordei no interior da Alemanha, um monte de neve de um lado para o outro. Eu olhei pela janela de madrugada, aí eu estava muito influenciado pelos mineiros. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo: onde eu estou? Não sabia nem onde eu estava. Verdade, já aconteceu isso comigo 2 vezes. Dessa vez foi em 2008. E a gente agora está internacionalizando mais o nosso trabalho, com as cruzadas, com tudo. E esse ano eu já preguei, eu acho, uns 10 já passei ano passado. Só que a gente está com foco na África, América Latina e África.
E ano passado eu fui fazer alguns trabalhos em Moçambique, levei um pessoal comigo, tudo, e a gente tem o nosso foco ministerial, que são as cruzadas evangelísticas. Já tivemos uma em Natal, no Rio Grande do Norte, esse ano, com centenas de pessoas convertidas, milhares de pessoas vieram assistir à pregação. A Cassiane cantou lá na nossa cruzada, foi uma bênção, muita unção. E ano passado o foco foi Moçambique. Eu queria mostrar para vocês um vídeo de como é esse trabalho, aparentemente um trabalho tão simples, tão, vamos dizer assim, rústico, mas é um trabalho tão gratificante de ser feito. Eu quero que vocês assistam esse vídeo comigo. Cada um dos nossos líderes, a cada líder que participou, batismo de presidiários convertidos, abençoando o terreno que nos construiu uma igreja, as igrejas de lata que a gente constrói lá, inaugurando uma nova igreja na capital. Esse é o pastor da maior igreja do Moçambique, vou pregar nesse ano. Outra igreja que a gente inaugurou. Estamos aqui na tua aldeia. Essa é a inauguração dela. E aqui, essa linda igreja. Vamos lá ver como as coisas estão. Vem cá, gente. Vamos lá, pastor Jânio. Vamos lá ver como as coisas estão. É animado um pouco. Cruzada evangelística. Aí a gente faz no campo de futebol lá livre, milhares de pessoas. Essa é a hora do apelo. Centenas entregam a vida a Jesus. Além de presencialmente, ainda apoia ministros na Uganda, Portugal, Colômbia e no Níger. Então esse é o nosso trabalho, que quando a gente vem ao pastor local, você dentro da aldeia. A aldeia não tem. Eu fiz culto com eles. Você faz o culto debaixo da árvore. Aí a gente compra o terreno, abençoa o terreno, constrói a igreja de latão, coloca lá e dá uma bicicleta porque geralmente vem da cidade, e quem tem a bicicleta é como se fosse a Ferrari lá, viu, gente? É verdade. Se você já teve a oportunidade de ir a Miami, por exemplo, tem um lugar lá, uma praia chamada Miami Beach, que o pessoal passeia de Ferrari, Lamborghini no final da tarde, e o povo fica olhando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Todo mundo fica dizendo, eu queria ter um daquele. Quando o pastor, o obreiro, chega na bicicleta nova, de $100 a bicicleta, o povo da aldeia faz assim, caramba, esse cara é muito próspero, esse negócio de Jesus é bom, eu vou para a igreja desse pastor, porque mal chegou já tem uma bicicleta. Então é assim que funciona, a gente manda o pessoal lá. Esse ano, daqui para setembro, eu vou estar na África de novo, em 3 ou 4 países, a gente está confirmando, e eu quero levar no mínimo uma igreja para eles, e a gente já colocou 2, eu tenho conseguido mais outras, nós vamos doar lá mais para eles, e as bicicletas, sempre a gente leva a bicicleta para o pessoal. Como a gente faz isso, irmãos? A gente faz do próprio bolso, com aquilo que a gente ganha, com as ofertas como o ministério de vocês, quando a gente vem aqui, nos honra tão bem, e a gente faz através dos nossos parceiros ministeriais. Nós temos centenas de parceiros ministeriais, porque o nosso trabalho tem alcançado 38 nações. 38 nações. Aí a gente tem fichas de parceiro, por exemplo, que está lá com o pessoal do material, que é uma ficha que começa aqui, ó. Nada ligado ao pessoal, é tudo ligado ao ministério. Tem aqui Associação Evangelística Milagres para Todos, ou Jânio César World Evangelismo. Você preenche uma dessas fichas, se torna um parceiro ministerial com aquilo que você quer doar. Tem muita gente que tem milha aérea que está perdendo no cartão de crédito. Isso a gente transforma em passagem para ir para a África,
Eu estou precisando ir no Equador, é o único país da América do Sul que eu não fui pregar, porque quando eu ia pregar, há 2 anos, em abril de 2016, Deus mandou eu cancelar o evento, eu cancelei, e no dia da cruzada teve um terremoto, no lugar da cruzada que matou 1.100 pessoas. Inclusive eu estaria lá. Então imagina um aglomerado de gente naquele lugar. Deus deu esse livramento, mas eu estou crendo que eu vou voltar lá, que eu vou lá na verdade, porque eu ainda não fui ao Equador. É o único país da América do Sul que eu nunca preguei, é o Equador. E eu quero pregar lá, irmãos, e a gente tem uma abertura muito grande. Nosso livro do sangue acabou de ser traduzido para o espanhol, está para ser lançado agora na América Latina, uma grande editora, e eu não prego com intérprete. Eu fui professor de espanhol há muitos anos, então espanhol para mim, português, eu falo espaguês. Eu vou pregar um pouco mais, eu vou precisar que os irmãos me ajudem no raciocínio. Sei que agora tarde, né? Você almoçou, aí quando o louvor para, aí começa daquele, né? Alguém quer orar em línguas, mas aí já fica aquela oração meio lavava desce. Não dá. Eu vou precisar muito da sua atenção, porque o que eu tenho para ministrar aqui talvez a coisa mais profunda que eu ministrei. É simples, mas é profunda. Então eu preciso muito da atenção. Vocês vão me ajudar ou não? Amém. Eu não vou precisar usar com vocês a nova tática que eu estou usando nos lugares. Quando eu fui pregar em São Paulo, no final de semana passado, o povo estava mais calado. Eu falei, quando eu prego no Rio de Janeiro, o povo é mais animado que vocês. Eles disseram, não! Eu não vou precisar usar isso aqui porque vocês são animados, amém? Eu fiz isso na Inglaterra, dizendo que os franceses eram mais animados. Quase eles me chutaram de lá. Também que no final a gente contornou. Mas vamos lá. Marcos capítulo 11, no versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Aqui é uma famosa passagem. Deixa eu dar a ideia para você entender. A gente está na última semana de Jesus antes da crucificação. Não é simplesmente a última semana. Aqui essa passagem é a terça-feira. Isso quer dizer, Jesus é crucificado na tarde da sexta. Ou como minha filha que é carioca, minhas 2 filhas são cariocas, como ela fala, sexta. Na terça da sexta. Então aqui, né, aqui nós estamos 3 dias antes da crucificação. Jesus cumprindo totalmente o seu ministério, ok? Se coloque na situação. E passando eles pela manhã, de que dia? Diga terça. Viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que se diz, assim será com ele, ou assim será com aquele que disser. Algumas Bíblias têm 3 vezes o verbo dizer, uma vez só o crer. Amém? Então aqui nós entendemos, antes de a gente orar de novo, que o falar, o crer é uma vez, mas a manutenção vem pelo falar. Vocês estão compreendendo? Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua fidelidade. Que eu possa ministrar aquilo que está no seu coração, Pai. Que possa, Senhor, falar da maneira que seja tão claro que uma criança possa entender. Em nome de Jesus, que o Senhor me use, para que milagres aconteçam, Senhor, nas nossas vidas. Para que entendamos, Pai, que a confissão e aquilo que está nos nossos lábios faz parte da nossa intercessão e da nossa oração. Que os princípios sejam estabelecidos e que entendamos em nome de Jesus. É para isso que eu vim aqui e que o Senhor possa fazer os teus milagres. Aquele que crê diz amém. Amém. Como nós temos um congresso de oração e intercessão, temos a oração pela paz de Israel, tem tudo nesse texto aqui que nós vamos orar agora. Mas eu quero que você entenda princípios da manutenção daquilo que você ora. A Bíblia fala, crendo com o coração, confessando com a boca. Quando você aceitou Jesus, você falou com os seus lábios, mas você creu no seu coração. O falar e o crer andam juntos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você tem que harmonizar os seus lábios com a palavra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias de Jesus aqui, pela manhã, Jesus viu uma figueira que secara desde a raiz. Os discípulos viram, na verdade. Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Preste atenção.
Vocês estão achando que eu estou muito enigmático, e ela botou essa música de fundo, pronto, aí eu vou... Deixa eu falar algo para você. Quanto tempo é aqui que eu expliquei para vocês? Faz quanto tempo? 3 anos e meio que Jesus está com o seu ministério. Os discípulos andam com ele mais ou menos 3 anos, no mínimo. Os discípulos estão com ele. Todos os dias vendo milagres. Você nunca reparou para pensar que Pedro está admirado porque uma planta secou? Depois de ver cego ver, coxo andar, morto ressuscitar, e você não vê tanta... você não vê muitas vezes isso nos discípulos, numa coisa ou outra. Mas isso aqui chamou tanta atenção, que diz que pela manhã, ele falou: mestre, a figueira que o Senhor falou, porque quando Jesus falou, foi na segunda-feira. A figueira que amaldiçoada secou. E Jesus explicou para ele: porque se você tiver fé em Deus, aqui no original grego, se você tiver fé em Deus, pode ser a fé que Deus tem, a qualidade de fé que Deus tem. Não é só fé nele, é a fé que ele tem dentro de você, a qualidade, o tipo de fé que Deus tem. Se você tiver a mesma fé que Deus tem, e aí a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, e a Bíblia chama fé de um dom perfeito, e a Bíblia diz que ele depositou uma medida de fé dentro de cada um dos nossos corações. Ele está dizendo: se você tiver a fé que ele colocou no seu coração, você vai ter o mesmo poder. Se você já tem a fé igual, você vai ter o mesmo poder ao falar como Deus fala. Você vai colocar a palavra de Deus na sua boca com a mesma fé que ele tem. É como se o próprio Deus estivesse falando. Então você vai dizer à montanha: ergue-te, lança-te no mar, não duvidando do que se diz, crendo que se fará aquilo que disser. É como se Deus tomasse os seus lábios, como a Bíblia fala a respeito de oração em línguas, por exemplo, através de lábios gaguejantes falarei a esse povo. Está falando sobre uma língua estrangeira e sobre a língua estranha. Isso quer dizer, Deus, é como se Deus tomasse os nossos lábios para fazer os seus milagres. Quando você ora em língua estranha, por exemplo, não é só Rita lava saia, não é só essas coisas não. Tem variedade de línguas. Você sabe da história, né? Rita lá para trás, Rita lá para trás. Pastor tradicional, o povo aí vai ser batizado. Rita lá para trás, era a filha dele que estava na frente, ele queria que sentasse lá atrás. Eita, glória a Deus, está sendo cheio. Mas quando você ora em línguas estranhas, a Bíblia diz que você ora de fato, porque a sua mente ela fica infrutífera, mas o seu espírito de fato, se o seu espírito de fato está orando, logo no espírito onde você tem a fé, logo no espírito onde você tem comunhão com Deus, quem está falando através dos mistérios? Você com Deus. Logo você está falando diretamente com Deus, logo que você fala é de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo, é como se você estivesse falando língua estranha sendo entendida, é o próprio Deus te pegando pelo espírito e usando a sua boca. Você dá lugar, como diz os pentecostais. Agora viram que eu dizendo assim, dá lugar aí, irmão. Então a Bíblia está falando aqui, aquele que disser ergue-te, lança-te no mar e não duvidar do seu coração, mas aquele que fala, aquele que tem a fé que Deus tem, diga: eu tenho a fé que Deus tem. A questão é, o que está nos seus lábios tem que ser a palavra que Deus tem, tem que ser a palavra dele em harmonia com ele. Aí você vai dizer à montanha, se aquela montanha está contra a vontade de Deus, você vai dizer: ei montanha, Deus nunca quis assim, em nome de Jesus, salta para o outro lado. Está compreendendo ou não? Vocês pegaram esse foco aqui? Ok, mas por que ele chamou tanta atenção? Não pensou nisso ainda? Na minha terra a gente chama a árvore de pé de pau. Não sei se vocês chamam assim também aqui. A Bíblia diz que ele viu a figueira e Pedro ficou abismado porque Jesus fez um pé de pau secar em um dia. Quantos lembram de João capítulo 9 que tem um homem que era cego de nascença? Os discípulos fazem até uma pergunta meio boba: quem pecou, este ou seus pais, para que nascera cego? Vocês lembram disso não? A doença do cara então chamou a atenção, porque ele relacionou o pecado. Isso aqui é uma praga, isso não é uma cegueira comum não. Eles não perguntaram isso sobre Bartimeu, mas quando viram esse homem, alguma coisa nesse homem era diferente dos outros cegos, não é verdade?
Eles ficaram tão admirados e falaram assim: isso é fruto do pecado. E fizeram uma pergunta boba: porque como é que alguém pode pecar sem nascer? Quem pecou, este ou os pais para que nasceram cego? Como é que ele pecou antes de nascer? Você já imaginou? Na barriga da mãe, eu vou puxar essa tripa. Não tem como pecar. Mas ele fez essa pergunta de tanto que chamou a atenção aquela doença. Aí Jesus disse assim: nem foram eles, nem foi ele, nem seus pais para que nasceram assim, mas para que a obra de Deus seja feita. Aí o que é que Jesus faz? Ele aplica, a Bíblia diz, lodo. Já botou terra nos olhos, irmão? Jesus botou água na terra, fez um lodinho e aplicou no olho do camarada. E disse que ele foi se lavar, ele estava vendo. O que é que nós entendemos daquela passagem? Se Jesus aplicou uma massa, é porque faltava algum pedaço do olho. Chamava a atenção porque era uma cegueira muito alta. Era alguma coisa que estava deformada nos seus olhos. Jesus teve que refazer como Deus fez Adão. Estão compreendendo? O discípulo não fala nada. O discípulo não chega: que coisa linda! Oh, Jesus! Não. Acostumados a ver cego vendo todos os dias. Eles ficaram admirados com a doença, não com a cura. Tem gente que está mais admirado com as coisas do mal do que o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo tanto que se torna comum para a gente. É o nosso sistema de crença. A gente não acredita mais na oração porque acontece tanto que a gente nem precisa mais orar e fica natural. Mas é Deus quem está fazendo para as nossas vidas. Se admire com o que Deus está fazendo. Mas eles não se admiraram. Por quê? Vira para o teu vizinho e diz assim: era comum ver isso. Diga assim para ele: João disse que tinha coisas que não dava para escrever no livro do mundo todo. Diga aí. Era tanta coisa que não dava nem para escrever. Eles viram tanto. Curou. Pensa, ele é o cara. Amém. 3 anos e meio vendo esse tipo de milagre. Aí quando chega na semana que Jesus vai morrer, aí um pé de pau: mestre, a figueira, meu Deus, ela secou. O que faz esse milagre chamar mais atenção do que os olhos daquele cego? Vira para o teu vizinho e diz assim: é mistério. Diga: é mistério. Diga, tem que desenrola o manto, pastor. Tem um mistério aqui nesse negócio. Não tem não? Se eu se entregar agora, eu dá para pregar sua capa. Vou ter que cozinhar até o final. É um mistério, irmão. Tem algo poderoso nessa passagem. Essa figueirazinha aqui tem algo muito forte. É forte, Brasil. Deixa eu explicar para vocês. Volta para o capítulo 11, versículo 1. Vamos entender o contexto. Deixa eu falar mais carioquês. Vamos entender o contexto. Minha filha fez assim: pai, nas costas. É carioca toda, irmão. As 2 filhas minhas são cariocas. Então preste atenção. Eu estou pedindo para vocês prestar atenção, porque o manto é um pouco mais complexo. A Bíblia fala que Jesus, então, no capítulo 11, que isso volta para o domingo, tá? Isso é o domingo. Só mais uma vez o vizinho diga assim: é domingo. Diga: 2 dias antes da terça. Diga: Jesus. Diga: Jesus aqui está no domingo. Diga: na segunda ele falou com a árvore. Diga: o primeiro texto que o pastor leu é da terça, que a árvore secou. Vocês compreenderam? Diga comigo: domingo, segunda, terça. Eu estou quase pegando com o Joaquim, né? Ele vai fazendo isso no final. Mas vamos lá. Eu não tenho aquela capacidade, mas eu vou tentar. A Bíblia fala que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, no domingo, diz que as pessoas começaram a lançar ramos. Eles começaram a pegar suas próprias vestimentas que estavam nos seus ombros e eles lançavam para Jesus. Aquilo ali era a profecia que falava sobre o nosso querido João Batista, que era a voz que clama no deserto, que aplanava o caminho. Isso quer dizer, Jesus foi reconhecido como o Messias de Deus no domingo.
E o povo era tão pobre que seguia. Os que tinham mais dinheiro, eles pegavam os seus talites, suas roupas especiais, jogavam no chão, para que Jesus entrasse com aquele jumentinho que ninguém montou nele. E os que não tinham, eles pegavam um ramo, alguma coisa, para poder acenar e jogar, porque quando um rei passa, tem que tirar todas as pedras do caminho, e você tem que jogar para honrar aquele rei. Então aplanaram o caminho, eles lançaram os ramos. E sabe que dia foi isso? Um domingo, que até hoje é comemorado como Domingo de Ramos. Olha que coisa, Domingo de Ramos foi num domingo. Por isso que o ramo é Domingo de Ramos. É forte, é forte. Eu sei que eu não sou o Cláudio Duarte, mas eu já estou que estou. Quando se aproximaram de Jerusalém, versículo 1, e de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, isso quer dizer o lado leste de Jerusalém, para entrar pela Porta Dourada, a porta que é a entrada principal de Jerusalém, que ela está fechada hoje. Enviou 2 dos seus discípulos para buscar aquele jumentinho. E aí no versículo 8, diz: e muitos, quando Jesus vai chegando, estendiam nos caminhos suas vestes e ramos que haviam cortado dos campos, tantos que iam diante dele, e os que vinham depois clamando em voz alta. Isso era em aramaico: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Em aramaico é Baruch Rabab Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles começaram a clamar: Baruch Rabab Shem Adonai, Baruch Rabab Shem Adonai. O contrário que as pessoas acreditam, na época de Jesus quase ninguém falava hebraico, era o aramaico. É como hoje, ninguém fala aramaico, só fala hebraico lá. Na época de Jesus era o contrário, só quem falava aramaico hebraico era sacerdote, aramaico era a língua do povão. E eles começaram a gritar. E Lucas diz: eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo, não mais vereis, até que disseis, que venhais a dizer, Baruch Rabá Bishem Adonai. Isso é Lucas 13:35. Jesus então, ele está chegando, o povo lança os ramos, está todos os seus discípulos do lado, ele está lá no jumentinho, ele é o rei que está sendo entronizado diante da Porta Dourada, a qual a Bíblia diz que quando Jesus passasse, ela seria fechada, e nenhum outro Deus passaria por lá. Está fechada até hoje, porque a Bíblia diz que um dia ele vai voltar, e ela vai se abrir de alto a baixo, e ele vai entrar. Ele vai voltar para passar por esse mesmo lugar. Mas quando? Quando Israel clamar Baruch Rabá Bishem Adonai, antes disso ela estará deserta. Foi falado em Lucas capítulo 13:35. Mas vamos ficar aqui, Marcos 11. Então Jesus chega, 3 anos e meio de ministério, ele é reconhecido pela primeira vez como Deus em carne, como Messias em Israel, tanto pobre quanto rico, o com ramo, o com roupa, está dizendo: esse é o rei que nós esperávamos, Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele é Deus. Estão compreendendo ou não? E ele passa porque a Bíblia diz: Deus passaria pela Porta Dourada e nenhum outro Deus passaria. Então ele é Deus que passou pela Porta Dourada, entrou em Jerusalém, aclamado como Deus. Aí a Bíblia fala agora, versículo 12: que dia a gente estava? Domingo. No dia seguinte, segunda. Eu não sei se você compreende a minha maneira de pesquisar a Bíblia. Olha como eu estudo. Quando eu leio assim, no dia anterior, no dia seguinte, é porque o dia que está se referindo, ou seguinte ou anterior, foi muito importante. No dia seguinte a esse dia tão importante, no dia seguinte que ele foi escolhido, ele foi mostrado como Deus, isso quer dizer, no dia histórico, no dia seguinte, na segunda-feira, depois de todo esse negócio maravilhoso, quando saíram de Betânia, preste atenção, Betânia e Betfagé, era o lugar onde ele estava. Betânia era a região de Lázaro, que é próximo do Monte das Oliveiras, para chegar em Jerusalém, dá 2,5 km mais ou menos. Tanto Betânia quanto Betfagé tem 2 significados. Betfagé significa casa dos figos que não vingam. Lembra que ele vai encontrar com a figueira agora? Significa casa dos figos que não vingam. Betfagé. Então lá tinha figueira, mas já estava dizendo: não vai vingar.
Significa casa dos figos estéreis. Não tem figo. Tem figueira, mas não dá figo. É estéril. Por isso que ele não vai encontrar figo. Da região de Betânia, significa a casa da miséria, que era onde morava o nosso querido Lázaro. Era onde se encontravam os leprosos, os miseráveis. O pastor Joaquim, uma vez, Cantagara, que vai pregar aqui hoje, ele ensinou uma vez que Lázaro talvez fosse leproso. E aqui nós entendemos casa dos miseráveis. A forma como que Lázaro foi colocado no túmulo era a forma como que um leproso era colocado, todo atado, porque a pessoa morria e colocava um lençol aqui, outro no rosto. Mas Lázaro foi atado, então tudo indica que Lázaro era leproso. E tanto é que a Bíblia diz que Jesus estava em Betânia, que era a casa dos miseráveis, dos dartines, dos leprosos. Jesus tinha amigo que ainda estava doente enquanto andava com ele. Jesus não quer me curar não, porque faz tanto tempo que eu estou com esse negócio aqui, meu Deus do céu, eu sirvo tanto a Jesus e Lázaro. Só que Jesus avisou: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso quer dizer, Jesus tem a cura para você independente da hora. Ele já tem a cura para você. Não desista do seu milagre porque ainda não viu. Não fica dizendo, tanto tempo com Jesus, Jesus não veio. Está para chegar. Se você acredita, vai acontecer. Ainda que você morra, Ele traz você de volta. Ok. É só um fundamento. Aí a Bíblia diz que ele, na segunda-feira pela manhã, no dia seguinte, lá na região onde tinha os miseráveis e que não dava nem um figo, ele teve fome. Quando ele teve fome, ele foi ver se tinha o quê? Figo, porque tinha um monte de folha. Porque assim, a regra é essa: se tem folha, tem figo. Se tiver folha e não tem figo, é porque é estéril, está mentindo. Quando Jesus vai com fome, não era tempo de figo. Isso quer dizer, ela estava mentindo. Deu folha, mas não deu figo. Não é estação. Ela deveria ter. Então Jesus, aproximando dela, nada achou senão folha, porque não era tempo de figo. E o que é que Jesus disse? Então ninguém mais coma mais fruto de ti. Não foi assim que ele falou? Preste atenção. No domingo, Jesus foi considerado e reconhecido como Deus, como Rei, como enviado de Deus a Israel. Sim ou não? Sim. Na segunda-feira, aquele homem que é Deus, que é todo poderoso, ele é tão humano quanto você e eu. Ele tem fome. Ele tem necessidades humanas. Olha que coisa maravilhosa. Sabia que Deus não tem fome? Quem sabia que Deus não tem fome? E Jesus conseguiu uma forma de fazer com que Deus tivesse fome, quando Ele assumiu a nossa vontade, as nossas dores, a nossa humanidade. Mesmo sendo Deus, Ele arrumou uma forma de ter fome. Jesus tinha a mesma fome que você tem, as mesmas necessidades que você tem. Isso quer dizer o quê? Que Ele fez uma troca. Lembra que eu falei no início que Deus colocaria a fé que Deus tem em nós? Eu não falei isso no início? Sim ou não? Sim. Como é que eu posso ter a fé que Deus tem? Se eu sou humano. Como é que diz a música da Bruna Carla? Sou humano, não consigo ser perfeito. Eu cantando sou terrível. Como pode eu? Você não sabe quem eu sou? Ter a fé que Deus tem. Qual é a capacidade que eu tenho? Eu sou humano, não consigo ser perfeito. Ele é perfeito, não consegue ser humano, e Ele conseguiu ser humano. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo Espírito, Ele arrumou uma forma de sentir o que você sente. Assim, Ele tomou o nosso lugar no império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso quer dizer, Ele também arrumou uma forma de, mesmo você sendo homem, mesmo você sendo humano, ter a mesma fé que Deus tem lá nos céus, o mesmo poder, o mesmo direito de abrir a sua boca, falar e o decreto acontecer. Se Ele pode ter fome, você pode ter a fé que Deus tem. Você não está limitado na sua humanidade, assim como Ele não estava limitado na sua deidade. Ele se fez homem para que você pudesse ter a natureza divina dentro de você. Você pode abrir a sua boca, crendo com o coração e dizer: eu creio no milagre do Senhor, vai acontecer o Senhor na minha vida. Quem respalda isso? Se Ele pode sofrer o que eu sofro,
sofro, eu posso ter as bênçãos que Ele tem sobre a minha vida. Só quem crê diz amém. A Bíblia diz então no versículo 14: então disse Jesus: nunca jamais coma ninguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Preste atenção, segunda-feira os discípulos ouviram, Pedro ouviu, João ouviu. Não está dizendo que viram nada, só que ouviram. O texto de Mateus diz assim que a figueira secou desde a raiz. Isso não quer dizer que foi visível, porque a raiz é por dentro. Então quando Jesus falou, a figueira secou, mas as pessoas não viram, só ouviram. Deixa eu falar para vocês já começarem a entender aqui por que isso chamou tanta atenção dos discípulos. Não há um milagre no Novo Testamento que Jesus falou e os discípulos não viram nada. Esse é o primeiro, que eles só ouviram, eles não viram. Há um problema, porque a gente quer determinar como os milagres aconteçam. Nós queremos que eles aconteçam como nós estamos acostumados. Nós queremos que os milagres sejam, quando alguém ora pela gente, a gente fica aí, buscando ver. E Jesus está ensinando um novo nível de oração e de milagre. Jesus está falando, independente se você viu ou não, a raiz do que precisava ser cortado já foi. Independente se você está vendo ou não, quando você disser, não importa se o câncer ainda aparece sobre você, a raiz dele já morreu. No momento em que você determina, o milagre já foi decretado pelos céus, independente se você viu na segunda ou se só viu na terça. A ideia disso aqui que Jesus está passando, eles chamaram a atenção, é porque eles nunca tinham visto um milagre sem ser instantâneo. Eles nunca viram Jesus falar uma coisa hoje e só acontecer no outro dia. O máximo que eles viram foram 10 leprosos. Jesus falou, se apresenta aos sacerdotes, eles foram andando e foram curados, mas Jesus nem falou, seja curado. O máximo que eles viram foi um homem que foi curado, lavou os olhos. Não, Jesus orou a primeira vez, eu vejo o homem como árvores. Depois Jesus orou e ele ficou curado novamente. Foi o máximo de demora que eles viram de um milagre. Eles acharam que milagre acontecia só fazer assim, ó. A igreja que não entende a oração, ela acha que todo milagre é assim, ó. Aí você ora pela pessoa, ela vem à frente, recebe a oração, amém. Quando chega na porta que você está saindo do culto, pastor, você ora por mim pelo quê? Aí eu fui até na frente na hora da oração, eu queria que você orasse por mim para ser curado, mas eu orei por você lá, orou, mas é só para... Irmão, orar eu oro, mas eu sei de uma coisa, aquela pessoa não entendeu como funciona a fé. Por quê? Porque se você pede 7 orações pela mesma coisa e ela aconteceu, depende do tipo de oração. Mas se você pedir 7 vezes para alguém orar por uma coisa ela acontecer uma vez, 6 vezes você estava em incredulidade, uma vez você creu. Meu Deus! Quando você ora crendo, não importa o que você viu, você creu. Você determina porque está feito. Está feito e ponto final. Quando você diz eu creio, Deus falou, não me importa, está feito em nome de Jesus. Eu lembro de uma moça em Belo Horizonte. Eu cheguei em Belo Horizonte no ano de 2009, janeiro de 2009. Janeiro para fevereiro de 2009. Fui convidado para uma igreja muito grande para ministrar. Fui no domingo à noite. A igreja era Pampulha. A igreja tinha gente. Eu fiz o apelo no domingo à noite, fez, sei lá, 50, 60 pessoas receber Jesus. Era muito grande a igreja. E o pastor disse, olha, na hora da cura, o nosso culto é curtinho, você disse que vai ficar orando pelo povo, e a gente já termina o culto, você fica lá orando pelo povo. Eu falei, tudo bem. Fizeram umas 300 pessoas para receber a oração. Eu com minha esposa e um pastor auxiliando. E eu lembro que veio uma moça, que ela era do grupo de louvor, e quando ela veio, eu falei, o que você precisa? Ela com o marido dela falou, olha, nós não podemos engravidar, eu não posso engravidar, já tentamos uma resposta clínica, tudo. E eu comecei a orar por ela. E quando eu comecei a orar por ela, a palavra que Deus coloca na sua boca, eu comecei a orar em línguas e interpretei para ela. Eu falei, assim diz o Senhor, em 30 dias estarás grávida. Eu falei desse jeito para ela. Ela caiu. Eu mesmo me assustei com o que eu estava dizendo. Jesus. E aí, eu fui pregar lá 1 ano e pouco depois.
vem aquela moça com uma criança no colo. Lembra de mim? Eu falei, lembro. Lembra que você falou que em 30 dias? Eu falei, foi? Amém. Não foi Jesus, viu? Fui eu não. Por mim eu tinha falado aquilo não. Ela falou, deu 1 semana, fiz o teste, nada. 2 semanas, teste, nada. Estava chegando o tempo da menstruação. E a minha mente dizia, você não engravidou. Não vai acontecer. E eu disse, mas se o homem de Deus falou, não importa se eu estou sentindo ou não, o poder do Espírito Santo está em mim. E eu serei mãe, em nome de Jesus. Ela pegou a palavra, mesmo sem ver. E ela disse, quando deu antes de 30 dias, eu estava grávida. Quando você fala com a boca, crendo com o coração, não importa se é segunda, não importa se é terça, não importa se é quarta, se a palavra de Deus está dentro do teu coração, se a fé que Deus tem está dentro de você, não importa quão humano você é, você vai dizer a circunstância, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? O câncer é curado, o paralítico anda, o cego vê, os milagres acontecem. Por quê? Porque não é pelo que você sente ou está vendo, ou pelo dia da semana, a sexta-feira forte ou a quinta-feira da bênção. Não! É quando você fala, algo do céu determina aqui nessa terra, está feito, aconteceu, vai manifestar sobre a sua vida. Só quem crê nisso tem glória a Deus. Então Jesus disse, nunca jamais coma algo de ti. Falou com aquela figueira. Irmãos, esse texto no original grego é uma loucura, porque a Bíblia diz, então Jesus disse, no original respondeu Jesus. Eita mesmo. Você já imaginou um homem falando com uma planta? Você acha isso normal? E um homem respondeu o que a planta falou com ele? Aleluia! É mais loucura ainda. Mas quem é da oração e da intercessão, meu irmão, não está nem aí com o que estão dizendo. Nós somos mesmo da loucura desse mundo, a gente acredita. Preste atenção. Respondendo Jesus, isso quer dizer que a figueira afrontou ele. Isso quer dizer que a figueira falou, não. Ele falou, então eu te digo. Estão compreendendo ou não? Jesus respondeu contra a esterilidade. Jesus não deixava barato quando o mal se levantava contra ele, dizia, eu te respondo, eu é quem falo por último. O que se levantou contra você? O que tem se levantado contra o Rio de Janeiro, contra as nossas vidas? Dá uma resposta. A fé que Deus tem está dentro de você. Não fica pensando, mas eu não estou vendo. Ei, não importa se é segunda-feira, irmão. A terça-feira do milagre vira cutuqueira assim, diz assim, terça-feira do milagre está chegando. Diz assim, a terça-feira do milagre está chegando. Aleluia, aleluia. Irmão, tem muita coisa que você falou que está para acontecer no mundo natural, mas no espiritual já está feito. Tem pessoas orando pelos familiares há tantos anos. Quantos anos orando, aí vai do dia para... a pessoa, que bênção, 30 anos orando. Eu já ganhei pessoas para Jesus, que as pessoas oraram 30, 40 anos. Aí eu prego 15 minutos e a pessoa se converte. Aí o povo diz, o pastor é bom. Não, é a oração da pessoa que é eficaz. Não importa o dia, o seu milagre já foi determinado. Quando você creu no seu coração e determinou com a sua boca. Cuidado com suas palavras, ela tem muito poder. Preste atenção. Nunca jamais, aí discípulos ouviram isso. Diga, eles ouviram, mas não viram nada. Irmão, começa a falar independente do que o povo está vendo ou não. Eu era motivo de chacota na minha terra. Olha lá vai o doido lá no meio da rua. Ele está dizendo que vai pregar o evangelho nas nações. Sim, meu Deus do céu. Tem nem o que comer em casa. Não tinha o que comer em casa. Eu levantava minha mão e dizia, eu sou um pregador do evangelho, eu vou pregar no mundo todo. E o povo dizia, você é muito magro. Eu dizia, é uma questão de ótica. Isso no futuro vai ser muito bom, é fitness. Rapaz. Olha o doido dizendo isso aqui. Hoje tem eventos que são pagos, que o povo paga para ouvir o doido. Eu não quero me vingar não, irmão. A Deus do evangelho é o amor. Meu Deus do céu. Mas as pessoas, elas podem ouvir e não te entender, te chamar de maluco, como Jesus falando com uma árvore e respondendo à árvore. No outro dia, sabe o que vai acontecer?
vão se admirar. Não é que aconteceu o que você falou. Alguém está compreendendo ou não? Tempo do haja luz. E disse Deus, haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse, Deus, haja luz. E é igual aqui no grego da árvore. Respondendo Deus. Quando as trevas se apresentaram diante do Senhor, elas afrontaram a luz divina. Quando as trevas chegaram diante do Espírito Santo, Deus disse, eu tenho uma resposta para as trevas. Quando Deus viu aquelas trevas, Ele falou, eu não vou aceitar as trevas governando aquilo que eu estou criando. Eu vou dar uma resposta. Respondendo Deus, haja luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou a miséria, respondendo Maria. Respondendo João, disse, haja fartura. Chegou a enfermidade, respondendo João. Respondendo Filipe, disse, haja cura. Diga, haja, responda através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom demais. Meu Deus! Responda com a palavra de Deus. Responda, porque Deus não tem nada a ver com as trevas. Deus não aceita as trevas. Mas isso aí é porque aconteceu com o vovó. Deus não aceita isso. Como você faz? Coloque a palavra dele no seu lábio, creia com o seu coração e responda, eu te rejeito em nome de Jesus. Trevas nenhuma na minha casa, enfermidade nenhuma na minha casa, vitória em nome de Cristo Jesus. Uma oração eficiente é aquela que você sabe pelo que está orando e a autoridade que você tem. Deus é bom. O milagre chega independentemente se você viu ou não, meu irmão. Versículo 20 do capítulo 11. E passando pela manhã, que dia? Terça-feira. Viram que a figueira secara desde a raiz. Viram na terça. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, a figueira, ela secou. Posso dizer algo para você que aconteceu aqui? A minha interpretação desse texto? Posso ou não posso? Pode. Vocês me permitem dar uma interpretação própria? Deve. Quantos lembram quando João Batista foi preso? As pessoas acham que acreditam em Deus e algo não aconteceu da maneira que elas pensavam, Deus parou de agir. João Batista mandou pessoas a Jesus dizendo assim, entre outras palavras, estou preso. Será que é você mesmo? Se fosse você, eu acho que não era para estar preso, não. Se fosse você, não era para estar acontecendo algo ruim, não. Tu és o Cristo mesmo, a gente vai ter que esperar outro. João Batista duvidou se Jesus era o Cristo, por causa daquilo que ele não viu. Vocês estão compreendendo ou não? Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Jesus então mandou responder em Mateus capítulo 11, versículo 5. Olha para isso. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. De graça é dado o Evangelho. Ele dá a resposta. Isso aqui quer dizer que sou eu mesmo. Olha as obras. Vou dizer para você o que eu penso sobre esse texto e que piamente posso confirmar que aconteceu. Depois de 3 anos e meio, os discípulos não tinham visto um milagre desse tipo. Essa árvore secou e eles não viram de fato no momento. Eles podem ter passado a noite toda. Será que é ele deu? Esse homem andou sobre as águas. Esse homem colocou o olho no céu. Esse homem fez mortos ressuscitarem. Agora ele chega diante de uma árvore, fala e a gente não vê nada. Será que é ele mesmo? A gente vai ter que esperar um outro. Eu fico imaginando no outro dia pela manhã. Vamos para Jerusalém. A gente vai passar lá na figueira. Vamos passar lá na frente. Vou tirar a prova dos 9 agora. Você vê claramente que eles foram na frente, que eles são os primeiros a ver. A verem. E passando pela manhã,
viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, mestre, entre outras palavras, é o Senhor, aleluia! Não importa, aconteceu, glória a Deus, é Ele mesmo. A figueira secou. Milagres progressivos, muitos estão acontecendo em nossas vidas, mas você tem que regá-los com o que você fala. Crê, mas disser. Está compreendendo ou não? A oração está baseada no que se diz. A oração está baseada no que você creu e com muitas vezes você falou. Você regou. Ao que Jesus disse: se você tiver a fé que Deus tem, assim como eu tenho sua fome, você tiver a mesma fé, no mesmo nível que Deus tem, você vai dizer: ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que para o que se diz, assim será com aquele que disser. Meu Deus do céu. Eu estou achando que vocês não gostaram da mensagem, não? Foram edificados? Não foram, não? Então eu vou ler o último texto. Abre Gênesis 1:9. Fique de pé. Gênesis 1:9. Eu falei que era um pouco complexo, mas eu acho que eu consegui passar, não consegui? Gosta disso, né? Qual é o foco da minha mensagem? Respondeu. Não importa se você viu, quando você creu, está feito. Essa é a base da oração. Fé, confissão, crendo com o coração, confessando com a boca que Jesus salva a sua alma. Então nós vamos confessar a palavra nessa tarde. Nós vamos orar, interceder e ver milagres. Coisas vão acontecer não só aqui, mas nas semanas posteriores, porque nós confessaremos com fé. E não importa se alguém está do meu lado não viu e ainda duvidar de mim. Um dia eles vão olhar e vão dizer: aquilo que você falava, aquilo que você acreditava, aconteceu. Amém? Gênesis 1:9. Gênesis 1:9. Meu Deus. Lembra quando Deus estava criando, que Ele respondeu e disse assim: também disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1:9. Também disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Quem está entendendo essa passagem? Deus criou os céus e a terra estava toda bagunçada, e disse que tudo estava coberto por águas. Não é assim? Aí Deus diz assim: então, eu agora quero que todas as águas juntem-se num só lugar. Então elas vão ter que se mover. E a parte seca, ela tem que aparecer. Isso quer dizer, a parte seca estava onde? Diga comigo: debaixo das águas. Então aqui é criado um só continente. Se você for estudar isso aqui, geologicamente, você vai entender sobre a Terra também. Então, Deus está falando assim, as águas vou dividir para um lado e para o outro, chamar de mares. E a parte central vai ser um só continente, depois vai ser tudo dividido, e hoje tem o Brasil aqui, a América, tem essas coisas todas, que é tudo interligado, antigamente era. Deus disse assim: apareça a porção seca. Está compreendendo ou não? Um dia num voo, indo para Natal, Deus falou comigo sobre Marcos 11:23, aquele que disser a montanha: ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas creio que fará o que se diz, através desse texto. Deus me ministrou comigo mais de 2 horas, falando isso que eu vou falar para vocês agora. Quando Deus viu a terra debaixo d'água, Ele falou que a terra saísse debaixo d'água, para que aparecesse a porção seca, sim ou não? Sim. E eu falei: Senhor, como eu vou dizer a montanha? Qual é a autoridade que eu tenho sobre a montanha? Por que eu vou dizer a montanha: ergue-te, lança-te no mar? Por que eu vou mandar ele para dentro d'água? Qual o direito que eu tenho de botar ela dentro d'água? Por quê? Qual é a base fundamental? É muito bonito, mas qual é o texto que comprova que eu posso mandar ela para dentro d'água? Deus mostrou Gênesis 1:9. E eu fiquei 2 horas pensando nisso, até quando o avião estava para pousar em Natal. Deus falou assim: onde estavam as montanhas quando eu criei os céus e a terra? Falei: debaixo d'água. E o que eu estou falando em Marcos 11:23? Eu falei: por isso, irei para debaixo d'água.
eu tenho que mandar a montanha aí para dentro do mar? Ele falou, porque elas vieram de lá. Quando a minha voz falou, vem, elas vieram. E agora, vocês são a minha voz. Vocês são a voz que clama no deserto. João Batista, tu és o Cristo? Não. O profeta? Não. Quem tu és? Eu sou a voz. Porque no princípio ele era a palavra. Ele é a palavra. Nós somos a voz. Nós damos voz a ele. Então Deus está dizendo, eu falei, ei montanha, vem para fora. E agora a minha palavra está junto de ti, dentro do teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com tua boca confessar, se você usar a minha palavra, dando voz a ela, você vai dizer, ei montanha, volta para onde eu te chamei um dia. Eu estou mandando você voltar. E ela vai atender, porque você é a minha voz. Através da minha palavra, nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhum mal vai poder estar maior do que a voz de Deus. Você tem a voz de Deus, você tem a fé que Deus tem. Fale a sua montanha, fale a enfermidade, fale contra o pecado, fale contra a miséria. Ele vai entender que a voz que está falando é sua, mas a palavra é a palavra de Deus que sai de dentro do seu coração. Alguém grite amém. Resumindo, ele é a palavra, mas você é a voz dele aqui na terra. Quando você fala, é como se ele estivesse falando para a montanha. Não importa se a montanha foi na segunda ou na terça, vai chegar a terça-feira do milagre. Creia que você é a voz de Deus nessa terra. Pegue a palavra de Deus e se encha dela. Não haverá enfermidade que terá direito sobre a sua vida. Não haverá pecado que terá direito sobre a sua vida. Não haverá nada nesse mundo que será mais poderoso do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Você determina através do que você está falando. Alguém pode dizer amém? Amém. Antes da gente orar, eu vou contar a última coisa. No ano de 2001. Na verdade, 2000 para 2001. 2000. Final de 2000. Eu comecei a aprender sobre essas coisas que eu estou falando para vocês. Eu tinha 19 anos de idade, foi quando eu comecei a pregar, 2000 para 2001. E tinha uma missionária que era líder do departamento de jovens na nossa igreja, tinha recém-chegado. E ela viajou para fazer missões na Bolívia, passou um mês lá. Quando ela voltou, ela trouxe um presente para todo mundo, dos jovens da igreja, eram poucos. Eu era recém-chegado, não tinha muito convívio com ela. E a gente fazia serenatas. Nosso tipo de evangelismo era tocava violão na porta das pessoas que estavam aniversariando de madrugada e fazia uma serenata surpresa. A pessoa geralmente se convertia. E a gente foi fazer uma serenata para ela, que ela tinha voltado. Ela deu presente para todo mundo. Fabiola, o nome dela. Ela é hoje uma pastora lá no interior de São Paulo. Se eu estou falando do interior de Pernambuco. E eu lembro que ela voltou da Bolívia e ela trouxe presente para todo mundo. Aí trouxe uns bolivianos tocando aqueles instrumentos dos bolivianos, aquelas flautas, tudo, deu para todo mundo assim. Aí me deu um boliviano desse. Eu achei bonitinho demais. Eu falei, vou guardar isso aqui. Aí quando estava todo mundo indo embora, ela parece que tinha um xodó comigo. Falou, Jânio, Deus mandou trazer outra coisa para você. Eu fiquei animado, todo mundo ganhou um presente, eu ganhei dois. Ela falou, sua mão. Colocou na minha mão assim, quando eu olhei assim, era uma moeda como de R$1. Era um peso boliviano. Um peso boliviano. Era o dinheiro de lá da Bolívia. Irmão, o máximo que eu tinha ido era morar em São Paulo quando criança, porque lá no Nordeste a gente, antes de crescer, bate na cabeça e vai para São Paulo. Ela me deu aquilo. Ela falou, Deus mandou te dar isso, não sei porquê. Final de 2000. Eu olhei naquela moeda e veio dentro do meu coração. Eu vou gastar isso lá. Eu não sabia que eu ia pregar o Evangelho, não sabia de nada. Eu vou pregar e vou gastar esse dinheiro nesse lugar. Glória a Deus. Guardei aquela moeda.
dia 15 de outubro de 2002, 2 anos depois. O primeiro país que eu fui visitar para pregar o Evangelho, eu estava pousando no aeroporto George Wilstermann em Cochabamba, Bolívia. Aleluia! Dentro da carteira aquela moedinha estava guardada. E no momento que a gente foi pagar o táxi, todo mundo com dólar, cada um tinha que dar um peso boliviano. Todo mundo, em dólar, quanto é que é? Em dólar. Eu falei, eu tenho dinheiro local. Tá aqui, ó, um peso boliviano que eu prometi que vinha gastar nesse lugar. Toma aí! E não era praticamente tudo que eu tinha. Verdade, eu tinha 4 dólares no bolso e um peso boliviano. Era o dinheiro que eu tinha na missão de 17 dias. Mas eu cumpri aquilo que Deus me deu. Porque eu determinei com meu coração e eu falei, eu vou gastar lá. Aleluia! O que você quer determinar hoje? O que Deus falou com você? Talvez esse é o lugar que a gente vai falar coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 semana. Mas se você crer com seu coração, não importa se não estão vendo. O povo dizia que eu era maluco, mas já são 38 nações. E sabe o que eu tenho hoje? Eu tenho uma coleção de moeda do mundo todo. Tem moeda lá, meu Deus do céu, não sei mais nem como é o nome. Quem quer firmar esse momento como uma aliança, quer seja no seu ministério, na sua família, de você dizer, eu vou ser a voz de Deus agora para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Sai do seu lugar, vem aqui ao frente. Talvez tem coisa que está custando o seu choro todos os dias. Talvez tem coisa que está trazendo dúvida. Mas se você hoje tomar posição que você é a voz de Deus, vai acontecer um milagre.